mas eles não tinham, eles acreditavam que essa passagem, quando eles chegassem no mundo, no outro mundo, toda aquela fortuna, todo aquele patrimônio seria acumulado. Ele poderia desfrutar desse patrimônio em um outro plano espiritual. O que o Espiritismo nos fala? Acumulai-vos não a riqueza terrestre, mas acumulai-vos a luz, as coisas boas, para que você possa, de fato, ter isso em mundos espirituais mais evoluídos. Né? Cristo fala, não junte, isso está no Evangelho, ele fala, não junte as riquezas, né? Na terra onde os ladrões vos roubam e a traças, né? Corrói sua riqueza, seu dinheiro, sua riqueza. Por quê? Porque a missão cristã, o Espiritismo, ele está falando que a gente, na verdade, não precisa disso aqui. Não precisa dessa riqueza, desse patrimônio. A gente precisa, de fato, do quê? De conhecimento, de bondade, de luz, de caridade, para que isso ecoe pela eternidade. A irmã Dulce ela não está ecoando aos dias atuais pelo que ela possuía, pelo que ela não tinha, pelo contrário, é pela caridade dela, né? Pelos atos que ela fazia. Então, ao espírita é nos dado essa obrigação, é nos dado esse sentimento, e não é só o sentimento no que tange a riqueza. A gente precisa, toda a nossa conduta está sendo sempre pautada no amor ao próximo, na caridade, no seu trabalho. Porque quando você, de fato, começa a fazer isso, você vai transformando a sua sociedade em uma sociedade melhor. Imagine se lá atrás, se a sociedade, se a Grécia não tivesse tido homens que fossem capazes de colocar leis importantes, fizesse um arcabouço jurídico tão forte, se em Roma a sociedade não pudesse ter evoluído a tal ponto de colocar esgotos públicos e tudo, dando uma modificação para que futuras gerações pudessem hoje estar em um mundo de forma melhor. Porque a gente tem que entender que a sociedade, a nossa conduta, de fato, vai beneficiando o seu próprio mundo, as gerações. Então, quando você, de fato, age com a conduta ruim, as gerações futuras serão ruins. Dizem que tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Então, se de fato existe esse ciclo da vida, né? Essa progressão da vida, a gente tem que, de fato, estar fazendo todos os atos. Todos os atos são importantes para a evolução do mundo espiritual. Todos os atos. Os exemplos, os segmentos. Quando eu cheguei nessa casa aqui, de fato, e foi dito, a gente mal cabia aqui. Mal cabia aqui. E você percebe que o trabalho desenvolvido pelas chefes da casa, pela equipe da casa, levando a palavra, trazendo luz, trazendo direcionamento às pessoas precisam de alento e precisam de acanto, e elas se aproximam. É por isso que essa casa hoje dobra, e daqui um dia, né, sabe que ela vai ter que provavelmente triplicar o espaço, porque as pessoas precisam de fato do conhecimento. Não meçam aquilo que eu estou falando pelo mensageiro, mas meçam o teor da mensagem. Esqueça, Maurílio, o importante aqui é a mensagem. Muitas das vezes aqui eu estou sendo instruído e orientado por guias espirituais. E esse é o processo da vida, e é o tempo todo está dessa forma aqui. Eu tive conhecimento que um dos colegas falava, a gente precisa de fato de novas casas, precisa de fato de direcionamentos. Se a sociedade tivesse escolas melhores, se a sociedade tivesse... E eu não falo da escola matemática, química, física e biologia. Eu falo da própria educação, educar a ação. A gente precisa de fato educar a ação, e o bom espírito ele precisa ser levado, tornar-se exemplo para a sociedade. É fácil? Não é fácil. Aqui eu não estou chegando para poder dizer que eu tenho a melhor conduta, pelo contrário. Mas eu estou lhe dizendo que nós precisamos, de fato, estar exercitando tudo isso. Porque quando você exercita isso, você, de fato, transforma seu meio melhor, sua sociedade melhor, um mundo melhor. A responsabilidade do é entender que a riqueza é tal. Não fazer como no Egito. Esses foram os pontos que eu fui, de fato, me direcionando para que eu pudesse ter um direcionamento, porque, de fato, é um assunto extremamente amplo. Não é um assunto curto. Quando você fala do amor ao próximo, o amor ao próximo estaria só e somente a gente ofertar alguma coisa? O amor ao próximo está a gente, inclusive, a gente conseguir aturar o próximo.
É a gente aturar o seu semelhante, aturar as diferenças. E acredite que ao tempo todo nós somos testados. Quando a natureza colocou os familiares dentro da própria família, é um dos maiores testes de evolução do ser humano. Porque ela coloca pessoas de laços afetivos extremamente fortes e coloca a gente atrituosos a todo tempo. Então, a conduta espírita ela tem que estar sendo sempre exercida dentro da caridade, dentro da empatia. É uma palavra tão simples, mas na verdade nós não somos empáticos. A gente atravessa... Porque a sociedade ela é tão ruim, tanta pobreza, tanta miséria, tantas pessoas passando dificuldades. Porque as pessoas, na verdade, nós somos, na verdade, empáticos, tolerantes a todos. Nós não somos empáticos e somos tolerantes a todos, inclusive as próprias injustiças sociais. A gente não reclama, a gente vê o semelhante ali passando fome e coisa, e a gente passa despercebido. São poucos que se distanciam, né, e começam a ter as atitudes como o Divaldo Franco. 700 ou 678 pessoas adotadas, né? Toda a riqueza e o trabalho dele era tão e somente para a caridade. Você vai pegar, olha a quantidade de pessoas no mundo, mas olha a quantidade de exemplos. São poucos, em termos, quando ganha, inclusive eu falo mídia. Né? Nós temos o quê? 6 bilhões, quase 7 bilhões de pessoas. 8 bilhões, né? Então, o que é que acontece? Muita pobreza, muita miséria no mundo, muita coisa. Os países preferem gastar com guerras do que efetivamente destinar riquezas para coisa. Estava se falando da pandemia, e aí eu fiquei, analisando alguns pontos sobre a pandemia. Acredita que na Europa o auxílio foi alto, no Brasil o auxílio, em tese, foi médio, na África não teve auxílio. Não teve auxílio, as pessoas atravessam a pandemia sem auxílio. Na Ásia, sem auxílio. Então, quando você parte desse pressuposto, aí está explicado as dores. Porque, de fato, nós somos muitos ainda inertes às injustiças sociais. E não é nem porque, às vezes, nós não desejamos, é porque nós não fomos preparados para... Eu penso que a gente não foi educado para poder agir dessa forma. A educação também é muito importante quando você tem, de fato, casos, porque... Quando alguém escuta essa palavra, alguém pode refletir e dizer, pô, eu não faço isso. Mauri, eu não faço, mas eu posso fazer. E eu não estou dizendo para você tentar ser a palmatória do mundo e tentar sair resolvendo todos os problemas sociais do mundo, que você não vai conseguir. Não irá conseguir. Mas você pode começar revendo a vida de um vendedor ambulante que poder chegar lá e você poder ajudar. De vez em quando a gente aparece tanta miséria no YouTube e naquele Reels, né, do Instagram, que de vez em quando aparece por exemplo, eu vi hoje... pesquisando em alguma coisa, um vendedor de batata frita deixou as batatas fritas caírem. Um só chegou no estádio, um só chegou lá e, puf, a primeira atitude, aquela atitude dele foi coletiva, saiu todo mundo ajudando. Ele provavelmente conseguiu mais até do que ele coloca, mas, ou seja, uma atitude só serviu como exemplo. Então, o nosso exemplo é também um incentivo a gente a exercer, de fato, ser um espírita melhor. Né? O espírita, ele tem por essa obrigação. Porque quando você fala, quando eu estou conversando com alguém, eu me encontro que fala, eu sou espírita, eu falo assim porque eu falo assim, eu sinto que a pessoa está num nível um pouco maior. E eu não falo com esse nível um pouco maior, com desdém ou com certo preconceito, eu falo de intelectualidade. Eu acho que a pessoa está mais preparada. Por quê? Se eu digo que o espiritismo é uma fé raciocinada, se eu digo que a gente busca conhecimento, eu digo que aquele ser, em tese, é um ser melhor, mais instruído. Tá? Mas é evidente que quando ele também age com condutas ruins, a gente fala, Ave Maria, como é que essa pessoa é espírita e age dessa forma? Então, essa responsabilidade nossa é importantíssima para a sua evolução e para você, não é para te livrar das dores, não, porque eu fui para o testemunho de Jeová e minha vida tá uma merda, eu fui ali para o catolicismo, minha vida tá uma merda. A religião, ela não é direcionamento para te livrar de sofrimento nenhum. As pessoas adentram as religiões achando que a vida vai simplesmente resolver os problemas, não, porque os problemas, inclusive quando na sua programação espiritual, os problemas são importantes.
Os problemas na sua vida são importantes, é aquilo como a gente conversou um pouco, para a evolução. Sem essa evolução, você vai ter que voltar novamente, você vai precisar evoluir, porque os mundos são cada vez mais evoluídos. A Terra é um mundo ainda inicial. Cristo, quando ele veio, encarnou na Terra, quando ele está no Monte das Oliveiras, ele sangrava. Porque o espírito dele era tão elevado que a carne era uma textura, era muito denso. Então, se fala que essa carcaça aqui ainda é extremamente antiga, primitiva, tanto é que ela se transforma em pó. O ectoplasma, e aí já é um conhecimento talvez maior, que aí coisa, já vai diminuindo, a linha vai se tornando mais tênue. O espírito levita por quê? Porque de fato aquilo não é mais, não é carne, né? Não é algo ainda tão rústico, tão primitivo. Então, essa é a minha mensagem que eu tinha para poder passar para vocês. É evidente que é um tema bastante amplo e a gente, de fato, precisa estar sempre buscando o conhecimento para que a gente possa, cada dia, estar um pouco mais evoluído, cada dia melhor. Tá certo? Todos temos uma missão aqui na Terra. O que estamos fazendo é a consciência de cada um e o mundo espiritual e a divindade que vai estar ali lhe dando o norte e observando as suas atitudes. Se agir de forma errada, ficaremos com esse débito.